falou comigo logo no início daquela mensagem é que o Senhor, Ele tem sim os seus escolhidos. Vocês são os escolhidos de Deus, nós somos os escolhidos de Deus. Mas antes de Deus se revelar de que nós somos os escolhidos de Deus, muito antes, Ele já vem nos treinando para aquilo que Ele quer fazer. Nós não percebíamos, nós não sabíamos, mas em todo o tempo, tudo aquilo que você já viveu, tudo aquilo que você já passou, era Deus te treinando para aquilo que Ele quer fazer, era Deus te preparando para coisas maiores. E muitas das vezes a gente pensa, mas como através de mim algo grande pode acontecer? Primeiro nós temos que entender que o Senhor não precisaria nem de mim, nem de você para fazer coisas grandes, mas o Senhor lá no seu trono decidiu usar a minha vida, usar a sua vida, porque Ele quer que a obra dele seja completa usando os seus filhos, e nós somos os filhos da promessa. E o Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração que Ele mudou na quinta-feira. Eu iria falar sobre Noé. De repente na quinta-feira aqui no culto o Senhor falou assim: não fale sobre Noé, filho, eu vou te dar uma outra mensagem. E quando o irmão Fernando estava ministrando que a nossa confiança precisa estar no Senhor, lembra? Alguém ouviu isso? Aí o Senhor falou assim: deixa ali no chão aquilo que você preparou, porque eu vou te usar como eu quero. E nós precisamos estar nesse lugar, sabendo e entendendo que o chamado de Deus é para fazer a vontade dEle, e não mais a minha, não mais a nossa, não mais a sua vontade. Porque se você parar para pensar que até aqui, da forma que você tentou, nunca foi como Deus quis, mas hoje o Senhor me trouxe aqui e te trouxe aqui também para te dizer: filho, perde o controle para mim aqui nessa noite, porque eu quero te usar como um instrumento nas minhas mãos. O Senhor nunca vai te pedir o que você tem, o Senhor só está interessado em quem você é nas mãos de Deus. Eu quero orar por você. Vai abrir um coração nessa noite aqui? Porque não faz sentido nós estarmos na mão do lapidador e não permitir que Ele arranque de nós coisas que Ele quer nos arrancar, que Ele quer polir em nós. E o Senhor falou ao meu coração: filho, o verdadeiro valor de um diamante não é o valor que as pessoas pensam que são para os homens. O valor de um diamante é o valor que eu coloco diante dos meus olhos. Ou seja, não queiram ser valorosos, não queiram ter valor para o homem, porque o homem pode colocar um valor sobre você, mas o valor que Deus tem sobre um filho está muito acima de qualquer valor que você possa pensar em ser vendido, porque você não pode nem se vender mais, porque você já foi comprado pelo Senhor, e o Senhor está te lapidando, porque existe um molde perfeito aonde Ele quer te encaixar. E se você deixar, hoje o Senhor transforma o teu coração, o Senhor transforma quem você é. Que chamado é esse de Deus, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso, mas que por qualquer motivo eu não vou adorar, por qualquer motivo eu não quero estar na presença, por qualquer motivo eu estou entregando o meu chamado para outro? Deixa eu te dizer uma coisa: a obra de Deus, ela não para pelo meio. A obra de Deus, ela é completa. Se você desistir, o Senhor coloca outro no teu lugar. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: filho, eu continuo contando com você para o plano que eu já estabeleci no céu. Você pode até pensar em desistir, mas você não tem o direito de desistir de mim. Jesus não desistiu de nós, irmão. Amém? Feche os teus olhos que eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos total liberdade aqui nessa noite, Pai. Vem com o teu fogo, Senhor, lapidar os nossos corações. Senhor, que de hoje em diante venha ser um divisor de água nas nossas vidas. Nós não queremos mais sermos rotulados, nós queremos ser parecidos com o Senhor, e por isso eu te peço: imprime, Pai, o teu caráter em nós, imprime o teu amor no nosso coração, abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver o sobrenatural de Deus acontecer nas nossas vidas. Vem com cura, Pai, vem com libertação, Pai, vem com transformação, Pai. Vem, Papai querido, lavar os nossos corações de todas as impurezas, porque o nosso coração é um coração que precisa pulsar com o teu. E por isso eu te peço, Pai, abençoa o teu povo aqui nessa noite. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos? Abre comigo a tua Bíblia. Você que trouxe. Obrigado por você estar aqui. Quando o Senhor, abre comigo Lucas 5, versículos número 1. Quando o Senhor colocou esse tema no meu coração, é a primeira conferência de homens, eu dobrei o meu joelho e eu convidei Jesus para estar aqui. Eu falei, Senhor, de que adianta eu estar lá com os meus amigos, de que adianta eu estar com as pessoas que eu amo, de que adianta, Senhor, de que adianta? Se o Senhor não estiver presente, de nada adiantou reunir um monte de homens, eles vão voltar para casa da mesma maneira que entrou, e por isso eu te peço, que se não for para acontecer a conferência, o Senhor não deixa nem eu divulgar, mas se for para o Senhor não estar lá, é melhor que não aconteça. Mas se a conferência está acontecendo, é porque tem transformação de Deus para as nossas vidas aqui nessa noite. Se a conferência de Deus está acontecendo, é porque tem um chamado de Deus dizendo para nós, filho, é hora de você permitir eu te transformar, porque você precisa se lembrar que você é luz nesse mundo, que você é sal nessa terra, e que por onde a luz passa, ela vai deixando as marcas de Jesus, porque nós somos os representantes de Cristo nessa terra. Mas um representante de Cristo, ele precisa querer gerar alegria, não no seu coração, mas no coração de Jesus. Ele precisa querer ser um homem que tudo que faz, ele gere alegria em Deus. Certa vez Deus queria destruir a humanidade, mas quando ele veio para destruir, ele encontrou um homem justo, irmãos. Como nós precisamos nos lembrar de que o Senhor lá do seu alto, do trono, Ele lembra e vê quantos homens justos Ele quer lapidar para que possamos colocar fogo numa cidade, avivamento de Deus sobre uma cidade, e esse avivamento vai ser o fogo de um encostando no fogo do outro e gerando uma chama eterna do Espírito sendo derramado sobre a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo precisa voltar a pegar fogo como antes. E para isso, nós só precisamos da presença do Espírito Santo de Deus. Como nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus, mas um homem só vai poder liberar da presença do Espírito Santo se ele permitir ser transformado e lapidado pelas mãos de Jesus, porque a mão de Jesus é uma mão cirúrgica, ela arranca de dentro de mim, ela arranca de dentro de você tudo aquilo que te impede de ver aquilo que Deus quer fazer na sua própria vida. Então rasga o coração aqui nessa noite e permite essa mão de poder adentrar em áreas ocultas, adentrar em áreas adormecidas, adentrar em áreas que para você já morreu, que você pode estar pensando, o meu tempo já passou. Ei, não, o tempo de um servir a Deus é hoje. O tempo de você ter um avivamento chegou, e você precisa lembrar, não importa como eu esteja, eu sei que se o Senhor me tocar, vai vir um renovo sobre a minha vida, e eu darei testemunho daquilo que Deus me chamou para fazer. Esse é o chamado que nós temos para Deus. Esse é o chamado que Deus tem para a minha vida. Esse é o chamado que Deus tem para a sua vida. Eu já estava me aposentando, eu estava fazendo planos, eu estava pensando em parar, em desistir de muitas coisas, mas quando eu ouvi a voz do Senhor me chamando, veio um renovo. E eu oro para que o renovo dos céus, ele recaia sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre essa cidade. Ei, sacerdote de Deus, Deus não chama homem fraco, porque o homem fraco é um sacerdote fraco dentro da sua casa, é uma casa que não tem estabilidade. Mas o Senhor, Ele chama sacerdotes fortes, aonde eles vão ver a enfermidade dentro da sua casa e eles vão liberar aquilo que está dentro deles. Sabe o que está dentro de você? É a presença do Espírito Santo de Deus. Não limite nem impeça aquilo que Ele quer fazer através de você, através da tua vida, através da tua família. Mas veio dando errado até aqui, mas parou em mim, parou em você. É de você para frente que Deus escreve uma nova história, filho. Então você precisa crer, eu sou um escolhido de Deus, eu sou um servo separado de Deus, eu já sou cheio da presença de Deus. Então, Senhor,
Continua lapidando, Senhor. Continua me moldando, me transformando, porque eu não quero mais ser visto pelo homem, eu quero ser lembrado pelo Senhor. Então, quando uma enfermidade vem, em nome de Jesus, ela tem que sair, porque a enfermidade não vem do céu, a enfermidade não veio do trono de Deus, o cansaço não vem de Deus, porque Ele diz: olha, vinde a mim, que todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Em Mateus 5, versículo de número 1, Lucas 5, você está atento, eu gostei disso. Lucas 5, versículo de número 1, vai falar de um homem, vai falar de um homem como a mim, como a você, um homem improvável, um homem que não tinha nenhuma condição de fazer tudo aquilo que ele já fez. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração que para eu fazer coisas grandes, eu preciso permitir que Ele toque dentro de mim. E o texto diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estando ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos que estavam junto à praia do lago, e os pescadores, tendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num desses barcos, o qual era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. A palavra do Senhor fala que Jesus, ele chega num local onde haviam muitos pescadores, em um lugar onde tinham muitos barcos, mas aqui a palavra do Senhor começa a chamar a atenção, porque o Senhor, ele olhou para 2 barcos. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, porque quando o Senhor, ele olha para aquilo que Ele quer transformar, nada pode impedir o mover de Deus, nada pode impedir a vontade de Deus. Então, quando Deus olhou, Ele escolheu 2 barcos. Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Filho, quando eu decido mudar a história de um homem, ninguém pode impedir aquilo que eu quero fazer. Porque quando Deus, ele decide mudar a história de um homem, Ele já está vendo esse homem transformado, Ele já está vendo esse homem mudado, Ele já está vendo esse homem fazendo a vontade de Deus. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: olha, eu preciso mudar a tua história. Eu não sei para quem é essa palavra diretamente aqui nessa noite, mas Deus está nos chamando para um arrependimento, Deus está nos chamando para um conserto. Deus está falando assim: filho, eu já entrei no barco da tua vida, deixa eu ser o controle, deixa eu fazer aquilo que eu preciso fazer. Então perca o controle para Deus aqui nessa noite. Não é mais o que você quer, não é mais o que você pensa, é viver os planos de Deus. E todo dia eu falo: Senhor, fala para mim quais são os planos que o Senhor quer para que eu não erre, porque se o Senhor não falar comigo, eu vou errar. Você tem orado assim para Deus, irmão? Você tem chegado para o Senhor e falado: Senhor, se o Senhor não me falar, eu vou errar. Aí sabe o que Deus faz? Ele veio. Só que Deus já veio na vida de muitos. Eu creio que o Senhor já veio na vida de todos nós, mas nós estamos obedecendo quando Ele fala, para nós mudarmos o curso da nossa direção, para nós mudarmos a direção de tudo aquilo que a gente está fazendo. Mas para cá eu sei fazer. Não é ir para a direção que você sabe fazer, é entrar no barco e obedecer, ouvir aquilo que é a instrução que Deus tem para nossas vidas aqui nessa noite. E Jesus, quando ele entra no barco, ele escolhe 2 barcos, ele diz: então, lavando as suas redes, eles foram encontrados. E Pedro, Tiago, João, como que eles foram encontrados? Após não pescarem nada, eles estão ali lavando as suas redes, pensando: agora eu não vou pescar mais, agora deu tudo errado, não tem como voltar para o mar. Mas Deus tinha um plano. Eles não sabem, mas eles estão lavando as redes, porque eu só consigo e só posso usar redes lavadas para fazer o cumprimento daquilo que é um desejo meu. Eles não sabiam por que estavam lavando a rede naquele dia, mas era o dia deles lavarem as redes
para pescar o sobrenatural de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, nós vamos enfrentar dias difíceis, nós vamos pegar dias que possamos olhar e falar, meu Deus, não consegui nada, mas Deus não está mandando você parar, Deus não está falando para você desistir, porque enquanto Deus estiver no controle da tua vida, é só você obedecer, é só você fazer a vontade do Senhor. Então lavou as redes, esteja preparado, porque ainda que você não tenha conseguido nada até agora, Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de poder, Deus é Deus de maravilhas. Mas você não pode olhar para aquilo que Ele te dá, você precisa continuar olhando para aquilo que Deus é na tua vida, porque Deus, Ele tem nos transformado. Sim ou não, irmãos? Em todo o tempo eu vejo o milagre de Deus, em todo o tempo eu vejo Deus agindo, eu vejo Deus se movendo, em favor de quem? Em favor de todo aquele que nele crê. Se crer, você verá milagre. Se você crer e não duvidar, você vai provar de maravilhas. E quando o Senhor Jesus Ele encontra com cada um de nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Eu não sei fazer, eu não consigo fazer, mas eu sirvo um Deus que tudo pode, eu sirvo um Deus de maravilha, eu sirvo um Deus que, se Ele falar uma palavra, a palavra dele não volta vazia. E aquele homem, totalmente frustrado, totalmente sem ter o que fazer, tem um encontro com Jesus. E Jesus, ele chega para Pedro e fala, olha, me empresta o teu barco, eu quero entrar no teu barco, eu quero pregar no teu barco, eu quero que você só deixe eu entrar. Mas você acha realmente que Jesus foi atrás do barco de Pedro? Você acha realmente que Jesus queria o barco? Não. Em todo tempo, o Senhor Jesus queria Simão. Em todo tempo, o Senhor sempre quis o teu coração. E às vezes muita gente pensa, eu não tenho o que oferecer. Dai-me o teu coração, diz o Senhor. É só o teu coração que Ele quer, porque se Ele tiver o teu coração, tu perde o controle para Ele. Se você der o teu coração para Ele, Ele passa a governar a tua vida. E se você tem dificuldade em deixar Deus fazer, é tempo de você largar a mão do controle. Só que largar a mão do controle vai requerer confiança, vai requerer dependência de que Ele vai fazer no tempo certo. Aí a fé que é gerada dentro de nós, quando nós olhamos para um cenário onde tudo está dizendo que não vai acontecer, do que nós estamos cheios por dentro? Da presença. E a presença, quando olha para o cenário e vê que nada está acontecendo, ela vai soprando, filho, fica tranquilo, porque no tempo certo, eu vou fazer o impossível acontecer na tua vida. Quer viver milagre de Deus? Deixa o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida, filho. Tá bom para você assim do jeito que está? Porque se tiver, filho, eu sinto muito, porque Deus quer muito mais para a tua vida. Deus quer muito mais para a minha vida. Deus quer muito mais para a nossa vida. E o convite para essa noite é: perde o controle, não para o pastor, não para o homem, para Jesus, porque Ele é o único que pode mudar a tua história. Ele pode mudar a tua história. Eu estava hoje orando com os nossos pastores, nossos amigos, com a minha esposa. Eu falava assim: olha, Deus tem feito tudo isso. O pastor Odinei falou assim: faz por causa do teu coração, filho. Aonde está o teu coração, filho? Está em Cristo. Descansa e confia. Porque quando nós estamos na dependência total em Cristo, nada nos assusta. O inimigo não tem força. O inimigo nada pode. Porque se eu estou em Cristo, uma nova criatura eu sou, amém? E se eu estou em Cristo, o inimigo não pode tocar aonde a mão de poder do Senhor está estendida sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então eu não tenho vida no mundo, eu tenho vida com aquele que venceu o mundo. Eu tenho vida com Cristo. Então o meu pensamento precisa ser de um príncipe, porque nós temos um rei que do alto do seu trono, Ele está nos dando a direção. Filho, deixa eu fazer na sua vida.
E Pedro, ele quando entra para o barco, ele fica ouvindo o Senhor pregar um sermão. A palavra do Senhor vai dizer que uma multidão o seguia, mas quando Pedro entra com Jesus no seu barco, ali a conversa muda. Ali Jesus está falando: filho, está vendo eu pregando para essa multidão? Eu estava ensinando para ele: um dia você pregará assim também, um dia você também estará diante de homens e mulheres, mas só pregue a verdade, porque você não precisa ter nem ouro nem prata, queira ter só a minha presença. E de repente Pedro, quando permitiu ser transformado, um homem que era sanguinário, um homem que não tinha paciência, um homem que tudo resolvia da sua própria força, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus morreu e veio o descontrole total com os seus discípulos. E aí Pedro, em um momento que se esquece de tudo aquilo que Jesus já havia feito, viu milagres, viu maravilhas, ele viu todos os milagres que Jesus fez, sim ou não? Mas quando você para de ver os milagres de Jesus que ele tinha feito, é porque chegou a hora de você fazer milagre no nome de Jesus. A gente está querendo ver muito os outros fazerem milagre. Eu tenho orado para o Senhor: Senhor, usa a tua igreja para operar sinais, maravilhas. Nós não queremos ouro nem prata dentro das igrejas. Não, eu não quero o ouro nem a prata. Eu quero é a tua presença. Porque quando Pedro, cheio do Espírito, ele vai diante de uma porta formosa, tem um homem coxo de nascença, sempre foi coxo. Aquele homem, quando vê Pedro, ele olha para Pedro e pede o que está acostumado a pedir, algo para o seu sustento. Aí Pedro libera uma palavra sobre aquele homem e diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, o que eu carrego, a presença do Espírito Santo, ela é tão real na minha vida que o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E aquele homem deu um salto. Está faltando na igreja homens que estejam cheios da presença de Deus, porque essa porta vai ser uma porta conhecida, aonde os enfermos vão entrar, aonde os cegos vão adentrar. Mas cadê os homens cheios do Espírito Santo de Deus para dizer: não tenho ouro nem prata, mas levanta e anda. Não tenho ouro nem prata, mas levanta e enxerga, volte a andar, volte a viver. É isso que o Senhor está nos chamando como igreja, para nós sermos uma igreja que agrade o coração de Deus. Não é para receber aplausos do mundo, é para receber a aprovação de Cristo Jesus, porque o preço da entrega, irmãos, o preço da entrega foi preço de sangue. E deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor viu tudo aquilo que o seu filho passou, e o lugar que ele tem reservado não é um lugar reservado para todos, é para quem quer transformação, é para quem quer viver no reino, porque a transformação começa na terra, e o seu nome é conhecido lá no céu com o Senhor. Mas eu não quero abrir mão das coisas desse mundo. Deixa eu te dizer uma coisa: quem tem chamado de Deus não tem mais escolha. Pega a tua cruz e me segue. Vem do jeito que você está, não importa o que você fez lá atrás, mas não pode ficar dentro da igreja preso com coisas que você fez lá atrás. Quantos homens estão apunhalando as suas esposas dentro de casa, com os seus celulares, na pornografia, na mentira, no engano? Deixa eu te dizer uma coisa: você não apunhala a tua esposa, você pode estar apunhalando a filha do rei. E é preocupante, porque se o rei liberar uma sentença de morte, ninguém volta com aquilo que Deus já liberou. Nós precisamos querer ser transformados do início ao fim, sim ou não? A palavra do Senhor vai dizer que o povo queria um rei, e foi levantado Saul, estava indo muito bem, um homem que tinha tudo para ser um grande rei, mas a lapidação nele não foi completa, ele não permitiu ser lapidado na plenitude, em todos os sentidos. E toda vez que você para de permitir o Senhor te lapidar, em algum momento da tua vida você vai cair, porque a lapidação de Deus é um processo contínuo. Para algumas coisas eu servi até aqui, mas para amanhã eu preciso querer mais lapidação de Deus na minha vida. Você sabe como surge um diamante? É da pressão. Primeiro é um carvão. O problema é que se você não for transformado num diamante,
Você volta a ser um carvão, e o carvão bota fogo, acabou, ninguém lembra mais. Mas quando você é um diamante, e você está nas mãos de Jesus, creia no que eu vou te falar, filho. Não importa o que você fez a entrar nessa porta, na mão de Jesus Ele muda. Se você disser: Senhor, me transforma, porque eu não tenho força para ser transformado. Mas se você se mantiver na presença dEle, Ele vai te usar para dar testemunho daquilo que Ele vai fazer na tua vida. Pastor Ricardo, mas por que você fala isso? Porque não foi diferente na minha vida. Quando eu vim para a presença do Senhor, eu era um poço de ignorância, eu era um poço de arrogância, eu era muito bom, eu sabia tudo. Mas quando eu me deparei com o Mestre, Ele: filho, é necessário que você morra. E se não morrer, irmão, você não verá a glória de Deus. Se eu não morresse, eu não iria herdar o reino dos céus. E hoje, eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para agradar o meu Pai. Porque se você me vê agradando o meu Pai, você vai querer agradar o Pai também. A palavra do Senhor diz que o filho faz o que vê o pai fazer. Se você olha para mim como um pai na fé, tenha certeza de que eu estou anulando a minha vida por Jesus, e eu não abro mão de abrir mão de tudo só para fazer a vontade do meu Pai. O convite de Deus para essa noite: entrega tudo para Deus aqui nessa noite. Eu tenho conversado com pessoas que estão completamente perdidas. Eu ouvi da boca de um homem, um amigo, uma pessoa que eu amo: pastor, eu vou entrar de férias e eu vou arrumar um emprego, um bico extra, porque eu tenho minha filha pequena. Eu escrevi para ele: filho, eu fiquei tão triste de ouvir isso, porque nós precisamos confiar um pouco mais naquilo que Deus quer fazer. Imagina se tudo que o meu filho me pedir, eu trago os recursos e põe na mesa. Mas quando eu não tiver recurso e sentar na mesa, eu vou ver a provisão de Deus. Foi assim no deserto. Quando eles entraram no deserto, a provisão acabou, não tinha recurso, sim ou não? Mas quem tirou o povo de Egito? Foi Deus, irmãos. Nós precisamos nos lembrar que quem nos tirou das trevas é o mesmo Deus de hoje. Ele não muda, Ele é imutável. O plano que Ele liberou no céu, quando te formou no ventre da tua mãe, Ele está real para os dias de hoje. Então fale assim para o Senhor: eu quero voltar a viver os teus planos. E Pedro entendeu isso muito bem. Chegou totalmente desconfiado perto da presença de Deus, estava cansado, e houve uma palavra do Senhor Jesus. Ele disse: Pedro, lança-te às redes em alto mar. Ele parou. Não estava acostumado a ver milagre, não estava acostumado com Jesus, sim ou não? Mas deixa eu dizer uma coisa: nós já estamos acostumados, nós já estamos vendo os milagres que Jesus fez e os que Ele estão fazendo nos dias de hoje. Você, para estar aqui hoje, foi um milagre de Deus, irmão. O inimigo não queria que tu viesse, mas deixa eu dizer uma coisa: sempre vai prevalecer a vontade de Deus. Sempre vai prevalecer a vontade do meu Pai. Se você não chamar Ele de pai, de papaizinho, Ele não vem. Mas se rende para Ele, e Ele se levanta para te dizer: filho, eu sempre estive contigo, eu não abro mão de você. Mas Senhor, sobre a tua palavra eu vou jogar a rede. Eu não estou nem acreditando, eu não estou confiando, eu vim de um dia péssimo, não tem peixe aqui, Senhor, mas eu vou jogar. E Ele joga a rede. O que acontece você já sabe, porque no teu momento difícil você também já jogou a rede, já provou de milagre, mas você se esqueceu. Você se esqueceu, irmão. Sabe como que eu casei com a minha esposa? Desempregado, mas eu tinha uma voz: não para, filho. Eu tinha uma voz de Deus, falando assim: filho, não para, não desiste. O homem não foi chamado para desistir, irmão. Por mais difícil que estivesse, eu estava ali. Eu sei com quem eu estou com o Senhor Jesus. Tudo quando estava muito difícil, eu já sabia: Deus quer operar milagre, Deus vai fazer algo sobrenatural. Mas não seja envolvido pelo medo. Lembre-se que você tem a cobertura do Espírito Santo. É Ele quem te direciona, é Ele quem te traz para a presença.
É Ele que tem mudado, é Ele quem tem feito. É enquanto eu prego, Ele cura. É enquanto eu prego, Ele muda. Enquanto eu prego, eu creio, Ele está fazendo a obra. Mas amanhã eu vou dar testemunho de que eu não estava muito animado em estar na presença. Mas amanhã eu venho para um culto diferente. Porque a decisão é sua, irmão. Eu tenho um amigo que sempre fala para mim todo dia: pastor, querer estar na presença é uma decisão pessoal. Não adianta orar, não adianta jejuar. O homem tem que querer. Quem é que quis ser salvo por Cristo? Seja sincero. Quem? Quem é que quis ser salvo por Cristo, irmão? Dá para renunciar a Cristo? Não dá, irmão. Quando a gente estava morto, Ele trouxe vida para nós. Ele nos ressuscitou. E a palavra diz que Ele vai nos assentar do seu lado. Eu não preciso de que lado que eu vou sentar, irmãos. Nós vamos nos assentar com aquele que disse: Pedro, joga a rede. E Pedro jogou, irmãos. E era tanto peixe. Agora Deus fala algo. Era tanto peixe. E é o que Deus quer fazer na vida de nós. Deus, Ele quer coração que saiba dividir. Pedro logo viu: chama outro barco, chama ajuda. A bênção que Deus derrama sobre a tua vida, se você reter, afunda. Mas se você compartilhar com o próximo, Deus vai sempre abundar na tua vida. Não queira guardar só para você, queira dividir com o próximo. Pastor, mas como que eu divido? A oração que eu faço para o outro é a mesma que eu desejo para mim. Eu já estou dividindo aquilo que eu recebi. O desejo do meu coração é ver o outro melhor do que eu. E está tudo bem, porque Deus, Ele pode fazer coisas muito maiores que fez na minha vida. Mas o meu desejo nunca foi de fazer com que o outro não chegue onde eu já estou. Sabe quem me colocou aqui? Foi Jesus. Eu não tenho direito de impedir ninguém de viver o sobrenatural de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro disse, cansado: eu vou pescar, eu vou desistir. E ele de fato desistiu. Só que quando ele sai do mar, não tendo pego nada de novo, sabe qual era esse mar? O mesmo mar. Deus vai te levar no mesmo lugar para te lembrar: filho, lembra que eu te fiz um milagre aqui? Eu volto a fazer milagres aonde eu quero, porque eu tenho poder para fazer. Jesus é isso, irmãos. Você pode até não estar vendo, mas o convidado número 1, principal, ele já estava aqui. Mas quando eu vou para a presença dele, eu preciso querer mudar. Mas o homem tem dificuldade de se levantar do seu trono e se jogar nos pés dele. Tem que dizer para ele: pai, eu preciso da sua ajuda. Mas muitas das vezes a gente é tão duro e insensível, que não permite o toque. Mas nessa noite eu oro para que o teu coração esteja rasgado de amor aqui pelo Senhor, porque o Senhor quer fazer uma grande obra. É a partir de você, filho. É a partir da minha vida, é a partir de nós. Vocês nunca vão me ver pregar nada a não ser Jesus. Vocês não vão me ver pregar nada daquilo que está dentro de mim. O que está saindo de dentro de mim é a presença do Espírito Santo de Deus. E eu oro para que essa presença ela tome cada um de vocês como um fogo que vai mudar a vida, o pensamento, a maneira de enxergar quem é Jesus. E aí Jesus diz para aqueles homens: voltem lá no mar, joguem a rede do lado direito. Eles lembraram, precisavam obedecer. Simão, no hebraico, significa aquele que ouve. Simão significa aquele que ouve. Aí Jesus disse: doravante, de agora em diante, não será mais chamado Simão, mas sim de Pedro. Aí o Espírito revelou tanta coisa no meu coração que ele falou: filho, Pedro significa pedra. Primeiro você ouve, depois você se transforma em um diamante que ninguém tem o poder de falar nada, de mudar aquilo que Deus já falou para você. Primeiro eu ouço, Deus muda o meu nome, e eu passo a ser uma pedra que vai edificar a igreja de Cristo. Um improvável, mas lapidado, virou a pedra que edificou a igreja de Cristo. E nós somos as pedras de hoje, que o Senhor já lapidou. Eu me vejo totalmente sendo transformado, lapidado pelo Senhor. Pronto? Não. E nunca pense em estar pronto. Pense sempre: estou num processo na mão do meu Senhor. Eu não posso parar de querer ser transformado.
Como é bom querer ser transformado por Ele. Porque uma vez que você está na mão do Senhor, você precisa se lembrar da mão que Ele te tirou. Eu era um adorador de deuses estranhos. Eu sempre estive na mão do inimigo. Eu nem sabia o que estava fazendo. Mas me foi revelado quem é Jesus. E aí não é mais por você, Léo, não é mais pelo Samuel. Você não vier no culto, eu vou sentir tua falta, mas eu não vou deixar de estar aqui. Porque é na mão dele que eu quero permanecer. Só que nós somos os que carregamos a presença de Cristo, amém, sim ou não? Para onde você tem levado a presença? Para onde? A presença não entra em lugares onde não foi convidado. A presença de Cristo, que é santa, não combina com as trevas. Não se assente na roda, na mesa. Irmão, se o ambiente está ali só por um prato de comida e você é seduzido por um prato, você não lembra por um preço que você foi comprado. Não dá mais para a gente estar em qualquer ambiente só porque está legal. Não existe está legal. Deus viu o sacrifício de Jesus na cruz por causa de mim, por causa de você. A palavra do Senhor diz que Deus disse assim, foi agradável moê-lo. Uau! Você não aguenta um pouquinho de pressão? É lapidar diamante, irmão. Deus quer nos transformar. Mas na primeira prensa que Deus veio, eu vou embora, como Pedro foi. Mas quando ele voltou e foi lá para o lugar marcado, esteja em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. O problema é esse. Eu não quero gastar tempo com Deus. Eu não quero ir para o secreto com Deus. Senhor, eu só saio daqui hoje quando eu for revestido por um poder que o homem não tem para dar, Senhor. Eu não quero o poder desse mundo. Eu não quero olhar para a minha conta e ver quanto eu tenho. Eu quero olhar para a minha vida e ver o quanto eu tenho de Ti. Não é mais viver a vida de qualquer jeito. É para ir para o secreto, 30 minutos, se ele não falar, fica mais 10, se ele não falar, fica mais 1 hora, mas no dia que ele te falar, é espontâneo você querer ir para lá. Eu falei, Senhor, não estou com pressa nenhuma, porque eu sei que quando o Senhor vier, vai mudar aquilo que eu era. Então queira gastar tempo com Ele. Existe todo dia um encontro marcado de Deus com você. Eu não sei o que te rouba o tempo, eu não sei o que te distrai, mas Deus manda dizer para você aqui nessa noite: ouça somente a voz do Espírito Santo de Deus, não dê ouvido para outras vozes. E Pedro, transformado, lapidado, cheio do Espírito, a palavra do Senhor diz que ele pregava, 3.000 almas se rendiam. Sabe o que eu aprendo com isso? Você lapidado precisa se lembrar que nós somos aqueles que foram chamados para ganhar almas para Cristo. Eu não sei quanto tempo tem que você não prega para alguém, mas essa semana eu sentei para almoçar com meus filhos. Aí eu falei assim com a minha esposa: eu não vou almoçar. O Senhor me levou para dentro de uma loja. Aí eu vi um cenário complicado, mas eu não olhei para o cenário, eu lembrei da promessa. Eu preguei para a mãe, ela aceitou Jesus. Eu preguei para o filho, ele aceitou Jesus. Eu fui embora feliz, porque eu me lembrei daquilo que eu fui chamado. Eu fui chamado para fazer a vontade de Deus. Eu estava sentado na mesa, Leão. Falei, meu amor, eu senti no Espírito de ir embora. Eu não sabia o que Deus ia fazer, mas Ele sabia o que Ele queria fazer. Talvez você entrou aqui pensando: eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele sabe o que quer fazer na tua vida. Eu quero orar por você. A mesma unção que eu carrego, eu quero impartir com você. A igreja precisa acordar, a igreja precisa ouvir a voz do Espírito. Não são muitas vozes, são como uma voz de muitas águas. É a voz do Espírito. Coloque sobre os seus pés. Vou orar por você. Tem um louvor aí, Fernando?
Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra, papai querido, possa entrar nos nossos corações e nos transformar, Senhor. Assim como o Senhor transformou Simão em Pedro, Pai, um homem que foi totalmente transformado para fazer a tua vontade, eu te peço que o Senhor possa encher os teus filhos com o teu Espírito, Senhor. É o Espírito Santo que cada um de nós precisamos, Pai. É da presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós viva, Pai, que vai fazer com que nós façamos a tua vontade. Por isso eu te peço, nos transforma segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Reveste-nos, meu Pai, com o teu poder, com unção, com fogo do teu Espírito que é santo, Pai. Ah, papai querido, levanta homens aqui corajosos, que não vão olhar para as circunstâncias, eles vão olhar para o Senhor que já foi ressuscitado, lá no trono, sabendo e gritando: vai, meu filho, porque eu sou contigo, Pai. Libera uma palavra, Pai, de amor sobre os nossos corações, Pai. É o que eu te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai. Eu abençoo os teus filhos, eu te peço o teu toque adentrando em corações aqui nessa noite. Libera a cura, Pai. Libera fogo, libera unção sobre os teus filhos. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho